Já vai, já vai, já vai. Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Toda cheia de contradições, não tem sentido uma coisa com a outra, entendeu? Então, se fosse verdade... Bom dia! Hoje são 22 de abril de 2020, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Nesse vídeo, mais contradições nas lendas sobre a ressurreição de Jesus que estão nos 4 evangelhos do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos aqui a mais contradições. Para a tristeza do ateu Léo Marcolino, desculpe aí, Léo, para a tristeza do Léo, que possui um canal no YouTube com o nome Léo Marcolino, não vou trazer aqui explicação do Norman Geisler, que faz sucesso no mundo evangélico, com o livro Enciclopédia Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia. Norman Geisler e Thomas Rowe. Para a tristeza do Léo, não vou trazer aqui a explicação do Norman Geisler sobre o que vou mostrar aqui nesse vídeo. Por quê? Simplesmente porque o Norman Geisler não se refere a essa contradição aqui, a mais uma, certo? É por isso. Mas não deixo de apresentar aqui o grande teólogo norte-americano Bart D. Ehrman. Bart D. Ehrman, com o livro Quem Jesus Foi, Quem Jesus Não Foi. O Bart Ehrman, como sempre digo aqui, ele foi um cristão evangélico norte-americano fervoroso. E formou-se em teologia, depois fez doutorado em teologia, ele tem doutorado em história, é especialista em língua hebraica, especialmente em língua grega. Ele domina a língua grega justamente para ler o Novo Testamento na língua original, porque o Novo Testamento foi escrito na língua grega. O Bart Ehrman lê a Bíblia no grego, o Novo Testamento no grego completo. Ele decorava capítulos do Novo Testamento, e não versículos, capítulos inteiros, tanto na língua portuguesa quanto na língua grega. O Bart Ehrman, ele é professor em Chapel Hill, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, professor de uma faculdade lá. Ele é chefe do departamento de cristianismo, professor de cristianismo há mais de 30 anos, com mais de 30 livros publicados. Bart D. Ehrman. Neste livro dele, nas páginas 16 e 17, eu sempre leio aqui, só para você entender, ele diz assim, abre aspas: a Bíblia está repleta de discrepâncias, muitas delas contradições inconciliáveis. Moisés não escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. E Mateus, Marcos, Lucas e João não escreveram os evangelhos. E ele pula aqui e diz: os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos se contradizem em muitos pontos e incluem material não histórico, material lendário, lendas e mais lendas que estou mostrando aqui. Então vou mostrar, gente, fazer mais uma comparação aqui entre os evangelhos, e você verá aí até mesmo muitas contradições que já estou mostrando aqui, certo? Então a pergunta para esse vídeo é a seguinte: nas lendas sobre a ressurreição de Jesus, que estão nos 4 evangelhos, escute bem, nos 4 evangelhos, mulher ou mulheres ali, mulher ou mulheres,
ouviram o que? De anjos, de jovem, de 2 varões ou de 2 anjos? Elas ouviram o que? Uma mulher ouviu, ou várias mulheres ouviram, o que? De um anjo, de um jovem, de 2 varões, ou então de 2 anjos que estavam no túmulo lá, no túmulo de Jesus. Elas ouviram o que? Eis aí a pergunta desse vídeo. Ontem eu perguntei o que 2 mulheres ou uma mulher ouviu de Jesus. E mostrei ali a contradição ontem. Hoje é o que uma mulher, ou 2 mulheres, ou 3 mulheres, ou várias mulheres, ouviu ou ouviram dos anjos. Ou então de um anjo só, ou então de um jovem, ou então de 2 homens. O que? É isso aí o vídeo agora. Antes de entrar aqui no vídeo, ouça aí o que diz o Léo Marcolino, que possui o canal no YouTube com o nome Léo Marcolino. Ouça aí o que ele diz sobre os erros e as contradições que estão na Bíblia. Ouça, depois voltarei. O pior cego é aquele que não quer enxergar. Tá na cara. Falar que a Bíblia não tem erros e contradições é desonestidade pura, ou pior, é canalice. É canalice. É canalice. É canalice. Muito bem, gente. Então vamos lá. A pergunta é: o que uma mulher, ou o que 2 mulheres, ou o que 3 mulheres, ou o que um exército de mulheres ouviu ou ouviram dos anjos, ou de um jovem, ou de 2 varões, homens, ou de 2 anjos, quando elas estavam na lenda bíblica, no túmulo de Jesus? O que elas ouviram dos anjos? Por que eu digo isso, gente? Um anjo, um jovem, 2 varões, 2 homens e 2 anjos. Por quê? Porque é de acordo com cada evangelho. É um com muita diferença em relação ao outro, entendeu? No evangelho de Mateus, 2 mulheres vão ao túmulo de Jesus, Maria Madalena e a outra Maria, no evangelho de Mateus. E elas veem apenas um anjo, no evangelho de Mateus. No evangelho de Marcos é diferente. É diferente. São 3 mulheres no evangelho de Marcos, porque isso não é história, gente. São lendas. No evangelho de Marcos, 3 mulheres: Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé. E essas mulheres só veem no evangelho de Marcos um jovem, e nem anjo é um jovem. No evangelho de Lucas, aí são várias mulheres, e não apenas uma, como está em Mateus, não apenas 3, como está em Marcos. Aí no evangelho de Lucas são várias mulheres no túmulo de Jesus. E elas viram ali 2 homens, 2 varões, e não 2 anjos. Já no evangelho de João, também diferente. No evangelho de João, apenas uma mulher foi ao túmulo de Jesus, Maria Madalena. E ela vê ali depois, ela vê 2 anjos, mais à frente. Ela vê 2 anjos, e não apenas um anjo, como está em Mateus, e não apenas um jovem, como está em Lucas, ou em Marcos, e não apenas 2 homens, como está escrito isso aí no livro de Lucas, e aqui o João é diferente. Aí um fiel, coitado, que não entende de Bíblia, diz assim: não, mas esse jovem aí era um anjo também, roupa resplandecente e tal. Esse jovem que está em Marcos era um anjinho. Os 2 homens que estavam em Lucas também eram 2 anjos. Entendeu? Dizem assim: não, o Novo Testamento, ele foi escrito na língua grega e não na língua portuguesa. Ele foi escrito, o Novo Testamento, na língua grega. Lá nos evangelhos, na língua original, língua grega,
o nome grego lá, para Mateus, foi traduzido anjo. E Marcos traduziu para um jovem, porque lá estava escrito no Evangelho, na língua grega, a palavra jovem e não anjo. É por isso que é um jovem aqui, no livro de Marcos. Lá, na língua grega, no livro de Lucas, estava escrito a palavra grega que significa dois homens, dois varões, e não dois anjos, em Lucas. Entendeu? Então a expressão um jovem, que está em Marcos, na língua grega, a tradução é jovem e não anjo. E assim também em Lucas. A tradução na língua grega estava lá e a tradução para o português era a palavra significando dois varões e não dois anjos. Entendeu? Então essa diferença, um jovem em Marcos e não anjo, dois homens em Lucas e não anjo, isso aí respeita a palavra grega que estava nos evangelhos lá na língua original, língua grega. Certo? Muito bem. Mas o problema não é isso aqui não. O problema é o seguinte: o que é que as mulheres ouviram de um anjo em Mateus? E o que é que elas ouviram de um jovem em Marcos? E o que elas ouviram de dois varões em Lucas? E o que elas ouviram de um anjinho, ou de dois anjinhos, no Evangelho de João? O que? É para ser a mesma coisa, não é? Elas devem ter ouvido a mesma coisa, não é? Mas não é não, gente. Porque isso aí não é história. São lendas. Então, nas lendas, você escreve o que quiser, pouco se importando com o que alguém escreveu. Porque é lenda. Jesus algum ressuscitou. Nenhum ser humano na história da humanidade ressuscitou. As ressurreições que estão na Bíblia são ali um estilo literário do escritor bíblico. Ninguém ressuscitou em toda a Bíblia. Ninguém. É apenas uma criação do personagem, dos autores bíblicos. Entendeu? Então vamos lá. Eu quero saber o que é que as mulheres aqui ouviram de anjos, ou de um jovem, ou de dois homens, ou de apenas um anjo, quando elas estavam, na lenda, no túmulo de Jesus. O que elas ouviram? É isso aí que a gente vai ver aqui, gente. Depende do evangelho que você lê, porque não é história. Quando a coisa é histórica, é diferente. Você reproduz a mesma fala em todos os livros de história. Por exemplo, eu mostrei aqui ontem. Eu falei sobre o Dom Pedro I, príncipe regente que veio de Portugal para o Brasil, Dom Pedro I. E depois a corte portuguesa exigiu que ele voltasse para Portugal. Ele não queria. E ele não foi para Portugal, ficou no Brasil. Muita gente pressionou para que ele ficasse no Brasil. E no dia 9 de janeiro de 1822, ele falou uma coisa que está em qualquer livro de história do Brasil. A fala de Dom Pedro I. Ele disse assim: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. E esse dia aí ficou conhecido como o dia do fico. Então essa fala de Dom Pedro I, ela está reproduzida em todos os livros de história do Brasil. Você vê a mesma fala, porque isso aqui trata-se de um fato histórico, real, que realmente aconteceu. Evangelhos não, lendas. Você vê em 4 evangelhos, tudo diferente. E você vai ver aqui e vai até achar graça aí. Tudo diferente, porque não é história. O que está nos evangelhos, lendas e mais lendas sobre o judeu chamado Jesus. Certinho, gente? Para você entender aí. O Léo Marculino ontem até escreveu para mim, um grande Léo, dizendo que o que está nos livros de história do Brasil é uma coisa, o que está na Bíblia é outra coisa diferente.
Nos livros de história do Brasil, por exemplo, está escrito que no dia 22 de abril de 1500, os portugueses chegaram ao Brasil, tendo à frente ali Pedro Álvares Cabral, no dia 22 de abril de 1500. E hoje são 22 de abril. Então o Léo disse que esse descobrimento do Brasil, esse descobrimento oficial do Brasil, porque na verdade quem descobriu o Brasil foram os índios que chegaram aqui primeiro. Mas oficialmente os portugueses chegaram aqui no dia 22 de abril de 1500. Então essa data aí está em todos os livros de história do Brasil. Você não vê um livro de história do Brasil dizendo que os portugueses chegaram aqui no dia 30 de março, tendo à frente Pero Vaz de Caminha. Você não vai dizer isso. Você não vê esse livro de história. Mas aqui, evangelhos são lendas, daí as diferenças. Então quero saber o que é que os anjos falaram para as mulheres quando elas estiveram no túmulo de Jesus. O que eles falaram? Depende do evangelho que você está lendo, porque não é livro de história. Então vamos lá. Eu transcrevi aqui e vou ver se eu consigo ser aí um pouco mais rápido. Vamos lá. Em Mateus, ressurreição de Jesus, capítulo 28. Então eu coloquei aqui apenas a fala, aqui está, a fala do anjo. Duas mulheres, Maria Madalena e a outra Maria, viram apenas um anjo em Mateus. E elas ouviram o que desse anjo? Vou ler aqui a fala do anjo, hein? Todinha. A fala do anjo. Um anjo falando para Maria Madalena e a outra Maria. Então o anjo diz assim, versículos 5, 6 e 7. Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. Pronto, gente. Isso aí é a fala de um anjo para as duas mulheres em Mateus. Então você vê aqui, resumindo, que o anjo diz às mulheres que elas não devem ficar com medo, porque Jesus ressuscitou. E o anjo pede às duas mulheres que elas vão aos discípulos para dizerem aos discípulos, 11 discípulos, que eles saiam de Jerusalém e que vão para a Galileia. Porque na Galileia, Jesus aparecerá a eles pela primeira vez em um monte. Eis aí a fala do anjo, em Mateus. Agora vamos para Marcos. Aqui em Marcos, as três mulheres, já diferente de Mateus, as três mulheres, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, elas não viram um anjo, elas viram um jovem. É aquela nomenclatura que eu falei. Na Bíblia, em grego, a palavra que foi traduzida é jovem e não anjo, porque é jovem que está lá em grego. Então, em Marcos, no Evangelho de Marcos, também há lenda sobre a ressurreição de Jesus. E aqui parecida com a que está em Mateus. Os anjos, a fala ou melhor dizendo, a fala do jovem. Então, um jovem que está lá no túmulo de Jesus, diz assim para as três mulheres. Abre aspas. Veja a fala do jovem. Não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse.
Então você vê aqui que o que está, a fala de um jovem aqui em Mateus é muito parecida com a fala de um anjo, ou a fala de um jovem em Marcos é muito parecida com a fala do anjo de Mateus. É porque o evangelho de Marcos surgiu primeiro e Mateus e Lucas copiaram muita coisa de Marcos. Então é por isso que aqui está igual, com algumas diferenças. Em Marcos existe a expressão aqui referente a Pedro, discípulo de Jesus. Já em Mateus não, mas isso aí é pouca diferença. Mas aqui Mateus e Marcos estão dizendo que as mulheres não devem ficar com medo. Jesus ressuscitou e que elas vão aos discípulos para comunicarem a eles que Jesus irá para a Galileia e lá aparecerá pela primeira vez aos discípulos, na Galileia. Então isso aqui é o recado dado pelo anjo em Mateus e por um jovem em Marcos, correto? Muito bem. Aí eu pergunto aqui logo de início, esse recado foi dado? Em Mateus sim, em Marcos não. Em Marcos, no texto original, capítulo 16, que trata da ressurreição de Jesus, só havia no início até o versículo 8º, certo? Até o versículo 8º. Só havia isso aí. E depois é que acrescentaram os versículos 9 a 20. Então, no Evangelho de Marcos, nos manuscritos mais antigos, não havia os versículos 9 a 20. Isso foi um acréscimo. Então no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 8, leia lá. As mulheres, quando ouviram isso aqui dos anjos, ou melhor dizendo, de um jovem em Marcos, elas não comunicaram nada a ninguém. Está lá. Marcos capítulo 16, versículo 8. As mulheres não disseram nada a ninguém sobre essa fala aí de um jovem. Elas ficaram caladas. Não comunicaram aos discípulos, em Marcos. Já em Mateus, sim, elas comunicaram aos discípulos. E eles foram para a Galileia. E lá eles se encontraram pela primeira vez com Jesus ressuscitado, na Galileia, em Marcos. Entendeu? Muito bem. Então vamos para frente agora. Vamos ver agora a fala aqui em Lucas. Foram 2 homens, várias mulheres, e não apenas uma, e não apenas 2, como diz Mateus, e nem apenas 3, como diz Marcos, mas aqui em Lucas, várias mulheres foram ao túmulo de Jesus. E elas viram não apenas um anjo, como diz Mateus, não apenas um jovem, como diz Marcos. Elas viram 2 homens, 2 varões. Certinho, gente? Então eu quero saber o que é que esses varões falaram para essas mulheres. Se eles falaram para elas a mesma coisa que está em Mateus e que está em Marcos. E sabe qual é o resultado? O que eles falaram para as mulheres aqui, totalmente diferente do que está em Marcos e do que está em Mateus. Porque isso aqui, repito, não foi um fato real. Lendas e mais lendas. Então vamos ver aqui. Veja o que os varões, os 2 homens, dizem às mulheres em Lucas, capítulo 24. Lucas 24, versículos 5 a 7. Os varões dizem assim: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Viu aí, gente? A fala aqui dos 2 homens, totalmente diferente da fala do anjo que está em Mateus e do jovem que está em Marcos. Totalmente diferente, nada tem a ver. Repito, por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou, dizendo. Agora veja o que diz aí, continuam dizendo aí os 2 homens. Lembrai-vos, para as mulheres, que estavam lá, várias mulheres. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galileia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado
e ressuscite no terceiro dia. Pronto, acabou-se. Você vê facilmente que a fala dos dois homens em Lucas nada tem a ver com a fala de um anjo que está em Mateus e de um jovem que está em Marcos. É coisa completamente diferente. É fácil você entender isso. Aqui em Lucas, as mulheres não ouviram que elas deveriam comunicar aos discípulos para irem a Galileia. Não, em Lucas não. Em Lucas está dito apenas que essas mulheres que estavam lá deveriam se lembrar, porque Jesus, quando andava pela Galileia, dizia que iria morrer e que iria ressuscitar. Apenas isso. Essas mulheres aqui estavam esquecidas. Os homens aqui, os dois varões, disseram a elas: vocês esqueceram. O Jesus, ele disse isso quando andava pela Galileia. Disse que iria morrer, que iria cair nas mãos dos pecadores e que iria ressuscitar. Vocês aí é que esqueceram. Só isso. Eles não disseram às mulheres aqui para elas comunicarem aos discípulos que Jesus iria reaparecer a eles na Galileia. Diferente de Mateus e Marcos. Viu aí, gente? Muito bem. Então você ouviu aí a fala de um anjo em Mateus. A fala de um jovem em Lucas. Ou melhor dizendo, em Marcos. E aí parecida com a fala que está em Mateus, com algumas diferenças. E você ouviu aqui a fala dos dois varões que estão em Lucas. Totalmente diferente da fala que está em Mateus e que está em Marcos. E agora a fala de João, como será, hein? Vamos aqui? Vamos. João, Evangelho de João, capítulo 20. No Evangelho de João, apenas uma mulher no túmulo de Jesus, diferentemente dos outros evangelhos. Apenas uma mulher, Maria Madalena. Isso, Maria Madalena. E não a advogada carioca Ana Cristina Pereira. Não, Maria Madalena. Então vamos lá, no Evangelho de João, capítulo 20. Maria Madalena, depois de algum tempo, depois de ter chegado ao túmulo de Jesus, ela vê dois anjos. Viu aí? A Maria Madalena vê aqui dois anjos. Em Mateus, ela viu apenas um anjo. Em Marcos, ela viu um jovem. Em Lucas, ela viu dois varões, dois homens. Por que, gente, essa diferença? Não é fato real. Lenda. Nas lendas, você tem liberdade para escrever o que quiser. Então, muito bem. Em João, vamos ver aqui o que os dois anjinhos disseram para Maria Madalena. Veja bem. Vou repetir uma coisa aqui em Mateus. Veja aqui o que um anjo disse a Maria Madalena em Mateus. Veja como o discurso do anjo é longo. Ele diz assim, um anjo, para Maria Madalena e para outra Maria: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos de seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. Eis aí a fala do anjo para Maria Madalena e para a outra Maria, que está em Mateus. Agora vamos ver aqui os dois anjos, o que eles disseram para Maria Madalena aqui no Evangelho de João. Será que eles disseram a mesma coisa? Claro que não. E o que eles disseram? Está aqui, no versículo 13. Abra sua Bíblia e veja com seus próprios olhos. Os dois anjos no Evangelho de João disseram a Maria Madalena o seguinte, abre aspas: mulher, por que choras? Mulher, por que choras? Você deve estar perguntando aí, né? Que eu vou continuar aqui lendo a fala dos dois anjos
para a Maria Madalena que está em João, não é? Não, gente. Eu não tenho mais nada o que dizer. Os dois anjos no Evangelho de João só disseram isso para Maria Madalena. Mulher! Mulher! Por que choras? Acabou-se, gente. Foi só isso aí que os dois anjos disseram a Maria Madalena no Evangelho de João. E nada mais. Totalmente diferente do que está em Mateus, Marcos e Lucas. Viu aí, gente? Porque isso aqui são lendas e não fatos históricos. Voltando a Dom Pedro I, a fala de Dom Pedro I, se é para o bem de todos, se é para o bem de todos, e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Essa fala dele está em todos os livros de história do Brasil, porque se trata de um fato real. Aqui não, a fala do anjo, do jovem, dos dois varões e de dois anjos, tudo diferente, porque são lendas e nada mais. Muito obrigado.